boa noite, que a paz, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, possa abençoar a todos nós, com a sua paz, com a sua esperança, com a sua perspectiva de uma vida melhor para todos nós. Quero agradecer a todos os meus ouvintes pela oportunidade desse momento e lhes convido a partir de agora para que a gente possa conversar sobre temas diversos, sobre aquilo que está na doutrina dos Espíritos. Antes de começarmos, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a Deus, porque agora há pouco eu estou chegando do primeiro Congresso Espírita aqui da cidade de Sobral. E muito bom ouvir Luciano Klein, Nonato Albuquerque. É muito prazeroso, chega até a ser emocionante. Pela sabedoria dos grandes mestres, pela fala fácil e inspirada desses nossos irmãos. Então agradeço a Deus por essa oportunidade. E amanhã, se Deus permitir, a partir das 8 horas, 8h30 da manhã, nós vamos continuar com o nosso primeiro encontro espírita aqui de Sobral. Agradecer a todas as pessoas que participaram, agradecer aos coordenadores, na pessoa do Júnior, que é o presidente da Casa Espírita Bezerra de Menezes, trabalho muito organizado. Parabéns para vocês. Que a espiritualidade do bem possa continuar assistindo, acolhendo todas as pessoas que amanhã vão dar continuidade a esse encontro. Muito bem. Eu gostaria nesse momento de agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui com vocês nessa noite de sábado. Hoje é 23 de fevereiro do ano 2024. Muita paz a todos. Bem, o nosso tema de hoje, eu garimpei de um irmão que eu conheço e gosto muito, que é o Dr. Sérgio Lopes. Eu acho que ele é de Santa Catarina, ou é Rio Grande do Sul, me desculpe. Eu não tive tempo assim de ver, mas eu acho que é de Santa Catarina. Ele é um médico, é psiquiatra, e é um dos divulgadores da doutrina espírita. Já tem algumas obras escritas, entre uma delas que eu comprei e conheço mais, é O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Então, é um rapaz muito bom. Suas palestras são muito simples, de fácil acesso, né? Ele expõe de uma maneira muito clara. E eu quero agradecer a ele por esse tema que eu andei olhando e vou tentar passar aqui para todos vocês. Já tem uma pessoa aqui com a gente, a Adriana, acho que é a Adriana Júlia. Rapaz, é porque fica longe aqui, mas eu vou olhar direitinho aqui. Agora eu tenho uma lupa aqui para me ver de mais perto. É isso mesmo, Adriana Júlia. Abraço para você, minha querida. Obrigado aí pela audiência, né? Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Muito obrigado. Então, o Dr. Sérgio Lopes, ele fala, na noite de hoje, eu vou tentar passar para vocês, a alma nos diversos territórios da alma, o amor nos diversos territórios da alma. Esse tema é muito interessante, muito pertinente, porque no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec interroga aos espíritos qual é o modelo e guia que o homem deve seguir. E os espíritos respondem a Kardec: veio de Jesus. E Jesus é a somatória de todos os amores por nós, às vezes interpretado de uma forma ainda equivocada, e o Cristo é a essência de todos os amores, que faz a conjugação do verbo amar em toda a sua capacidade, em toda a sua potencialidade. Então ele diz o seguinte, ele fala do amor porneia,
do amor filia e do amor ágape. O que a gente pode entender sobre isso? Esse amor porneia não é nada mais, nada menos esse amor dos instintos pelos quais nós ainda vivemos. São as leis naturais. A lei de reprodução, a lei de destruição, tudo isso são, digamos assim, as leis naturais. No entanto, é uma espécie de amor porneia. Porque quando nós ainda não temos esse amor filia ou esse ágape, a gente se apega ao amor filia, que é os instintos. No entanto, nós não podemos dizer que está errado. Não. Porque o amor, esse amor porneia, que é o amor dos instintos, da reprodução, da destruição, faz parte das nossas vidas. Porque ainda somos seres primitivos. Tá certo? Então, ele fala também do humus da terra, que é a nossa origem. E nós pisamos exatamente no humus da terra. Nós estamos ligados a esse humus. As energias telúricas, a energia da terra, elas fazem parte, ela abastece os nossos corpos, os nossos organismos. E André Luiz nos fala no livro, se não me engano, o nome do livro que eu não estou lembrando agora, meu Deus, acho que é No Mundo Maior. No Mundo Maior ele nos fala, passagem muito interessante, que a gente tem na nossa mente, aqui acima da nossa coluna cervical, nós temos o primeiro andar, que é esse amor porneia, o segundo andar, que é o filia, e a ascensão ao ágape, né? Então nós estamos ligados, ainda quer queremos ou não, a esse primeiro andar, que é o andar que nós ainda precisamos para que a gente possa realmente lidar com as nossas dificuldades, com os nossos conceitos, muitas vezes, na maioria das vezes, não tão corretos. Mas nós temos que entender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E nós estamos passando essas primeiras experiências. Então é natural que a gente viva mais esse amor porneia, esse amor das leis naturais. É natural isso. Até um dia a gente tem alguns lampejos do amor filia, que é esse amor do desprendimento, do desapego, né? Nós às vezes temos lápis desses momentos. Temos lápis. Tem momentos que os nossos corações se enchem de paz, de amor, de uma ternura. Então, nesse momento, a gente transita do amor porneia para o amor filia. E muitas vezes até o amor ágape. A gente tem esse trânsito. Mas o nosso irmão Sérgio Lopes nos diz que o bom é quando eu consigo transitar nesses três andares, né? Eu posso ter o amor porneia, o filia e o ágape, e eu transito nesses três andares. Porque tem o risco da gente chegar nesse acesso superior e esquecer dos outros andares. Como é que a gente esquece isso? Nos tornando vaidosos, de esquecer que nós já passamos por lá, e que ali ainda existe muitos irmãos nossos vivendo essa experiência do amor porneia, né? Então muita gente acessa esse conhecimento maior, desprovido da essência do verdadeiro amor, e esquece aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão passando por dificuldades. E não é isso que o Cristo quer de nós. Quando ele se transporta ou nos diz para que ele seja modelo e guia, é que eu possa tentar ver nesse Cristo, esse Cristo humanizado, esse Cristo que a maioria das religiões não humaniza, muitas vezes coloca muito distante de nós. É como se ele pairasse sobre as campinas, sobre as florestas, e tivesse inatingível por nós. Ou muitas vezes esse Cristo que condena, que julga, que coloca em nós o desejo da falta de esperança, da falta de fé, porque ele fica tão distante de mim
que eu acho impossível alcançar. No entanto, nosso querido irmão Sérgio Lopes nos fala desse Cristo humano, pelo qual deve servir de modelo e guia. Eu não poderia ter um ser que fosse modelo e guia se eu não o conhecesse, se eu não o tocasse, se eu não o visse, se eu não soubesse da sua história de vida. Então eu não poderia ser modelo e guia. Eu só posso adaptar-me a um ser se eu o conheço, se eu sei da sua história de vida, se eu sei das suas experiências, aí sim, pelas coisas boas que essa pessoa produz, ele passa a ser para mim modelo e guia. E ele fala desse Cristo humano, desse Cristo que foi capaz de chorar, que foi capaz de se humanizar, que foi capaz de se emocionar. Ele fala desse Cristo, que é o Cristo que a doutrina espírita passa para todos nós. E esse Cristo viveu essa experiência tão humana aqui com a gente, que tem no Cornélio Pires, em Contos e Apólogos, ele faz uma narrativa, né? Essa é da lavra do benfeitor espiritual Humberto de Campos, não é coisa minha, é Humberto de Campos que fala no livro Contos e Apólogo, se eu não me engano está na página 33, né? Humberto de Campos diz o seguinte, que no momento da crucificação, o Cristo buscou na multidão, através do olhar, alguns dos seus amigos, alguns dos seus discípulos, e não encontrou nenhum. Eles tinham todos fugidos. E ele ficou triste, se emocionou, porque ele buscava naquele momento alguém que o ajudasse, que o confortasse, alguém que fez parte do seu trabalho, da sua luta, mas ele não encontrou ninguém. E conta Humberto de Campos que ele chorou pela ausência dos companheiros que o deixaram naqueles momentos mais difíceis. A questão que eu lhe pergunto agora, será que nós somos esses companheiros que abandonamos o Cristo nos momentos difíceis? Eu digo até nos momentos difíceis das nossas vidas, da nossa história de vida, porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, parece que o Cristo some da nossa vida. Falta uma interação de uma fé raciocinada, de uma fé lógica. E é bom que a gente possa compreender que no momento em que o Cristo se abateu pela ausência desses companheiros, desses amigos, um sentimento que não era tão bom invadiu esse nosso irmão. E ele sentiu-se desconfortável. E diz também Humberto de Campos que nesse instante os espíritos das trevas passaram a lhe envolver, a tirar vantagem desse desconforto que ele estava sentindo. Ele recuperou-se, expirou, e nesse momento ele diz aquela frase muito famosa: Pai, perdoai-o, eles não sabem o que fazem. Aí nesse momento em que ele pronuncia essa frase, ele se reergue na sua fé, na sua fortaleza, e conta-nos o Humberto de Campos que o céu se abre de cima a baixo e uma luminosidade chega até o Cristo e o conduz. Então, meus queridos irmãos, devemos entender que alma e espírito não é a mesma coisa. A alma é o espírito encarnado. Nós somos os seres espirituais vivendo experiência física. Esse corpo que hoje eu estou com ele aqui é um instrumento, é uma ferramenta para que eu possa me trabalhar como ser espiritual. Trabalhar minhas mazelas morais, psíquicas, que eu trago muitas vezes de vidas passadas. Então Deus me dá esse exemplar, esse corpo,
para que através dele eu possa me manifestar na vida física, nessa escola maravilhosa que é a vida, certo? É assim que a gente vai, através das reencarnações, nos fortalecendo, a cada uma delas, nos melhorando. Agora, também tem irmãos nossos que estacionam, que permanecem por muito tempo estacionados. Eles não querem sair da sua área de conforto. Isso é fato. Ou seja, eles vão demorar mais para ter esse encontro com Jesus, para ter esse encontro com a paz, com a felicidade. Aqueles que caminham mais rápido, com certeza, mais fácil, mais rápido, alcançarão esses momentos de paz. Tá certo? Então, a gente poderia até ilustrar aquela passagem do filho pródigo, daquele filho que a gente diz que é rebelde, que aborda seu pai e pede os seus bens, porque ele quer ganhar o mundo. Ele quer viver o amor, porneia, o carnaval, né? O mundo, a porta larga, ele quer ver isso. É o sonho dele. E o pai, naquela época, não tinha dinheiro, na certa deu os bens materiais que ele tinha, ele os vendeu e foi para a vida. História muito semelhante a nós. Todos nós que estamos hoje aqui, vivendo essa experiência física, somos filhos pródigos, gastando os dividendos que Deus nos dá, muitas vezes de uma forma errada, equivocada, e sofremos as consequências. Diz-nos também a passagem do Evangelho que aquele filho, depois que gastou tudo na porneia, né, nos prazeres materiais, ficou sem dinheiro e passou a sentir fome e foi trabalhar com o Senhor, apaziguando, cuidando de porcos. E a fome era tão grande que ele tinha vontade de comer as bolotas que os porcos comiam. E ele pensou: na minha casa, os trabalhadores de meu pai têm a mesa farta, e eu aqui, sedento, com fome, sem ter o que comer. Ele então repensou sua vida: vou voltar para a casa do meu pai. Mas, desde já, eu reconheço que não tenho mais o direito de ser filho do meu pai, de ser chamado de filho, porque eu incorri em erros. E eu quero que ele me aceite, mesmo sem ser filho dele, como se eu fosse um trabalhador comum. O que a gente pode observar nisso? Na reflexão desse filho, o amor porneia subindo para o amor filia. Foi necessário que ele passasse por essas dificuldades para que ele acessasse um degrau a mais. Coisa também que está exposto a todos nós. Buscarmos esse degrau a mais, através das dificuldades. Só que muitas vezes a gente só acessa esse degrau quando nós passamos pelas dificuldades que a vida nos oferece. Quando a vida é só alegria, felicidade, prazeres, a gente estaciona muito ali, não tem vontade de avançar. E conta a história que esse rapaz voltou. E como o pai nunca esqueceu desse filho, como não esquece nem de mim, nem de você, estava sempre olhando a estrada, quem ia e quem vinha, na esperança de que um dia esse filho voltasse. E eis que, de momento, o filho aparece. E o pai corre, era um ancião, mas um ancião correndo, e abraçou o filho e o beijou. E ele diz aos seus serviçais: traga-lhe uma roupa, uma sandália, coloque um cordão no seu pescoço, né? Porque ele estava feliz, porque aquele filho estava perdido e foi encontrado. Meu querido irmão, essa é a minha história, é a de vocês também. Vamos nos permitir que um dia esse Pai possa nos receber de braços abertos. Porque agora eu reconheço as minhas falhas, os meus erros. E estou disposto a voltar. Mesmo que eu não seja chamado de filho.
mas que eu tenha esse acolhimento dessa história do pai do filho pródigo. Uma história muito interessante que a gente pode encaixar aqui, que é uma história de humildade, de compreensão, de submissão a Deus, é aquela passagem do centurião. Centurião era um homem poderoso, que comandava 100 soldados na época. Ele era muito forte, muito poderoso. Suas leis tinham que ser cumpridas. E um dia ele procurou Cristo, porque tinha uma pessoa da sua família que estava doente. E ele, usando a sua humildade, apesar da sua patente, mas ele foi no Cristo e disse, preste atenção no que ele diz, mestre, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas diz uma só palavra e minha alma será salva. Ou seja, a fé raciocinada, a fé convicta, que não precisava o Cristo ir na casa dele. Ele se sentia indigno, porque ele sabia que a sua vida não era compatível com aquilo que o Cristo ensinava. Mestre, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas diz uma só palavra e minha alma será salva. Que bom se nós tivéssemos essa grandeza de nos tornar submisso a Deus, aos seus ensinamentos. E muitas vezes nós brincamos até de semideuses, né? Nos achamos tão importantes, tão poderosos, tão vaidosos, tão arrogantes, tão prepotentes. É um egocentrismo que nos envolve. Meus irmãos, aos sábados eu gosto de ir ao cemitério. Faço lá uma prece, um Pai Nosso. E eu gosto muito de sair andando pelas galerias, vendo aqueles túmulos, aqueles fotos, a data de nascimento, a data de falecimento, as condolências da família, dos amigos, e eu fico observando. Todos nós vamos terminar ali, uma vala comum. O que é que estar ali vai nos enriquecermos? Todos nós vamos passar pelo mesmo processo da decomposição. Vamos apodrecer. Vamos dar vida a bactérias, a fungos, a vírus, tudo. E muitas vezes vivemos uma vida cheia de arrogância, de prepotência. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. Porque no momento em que eu deixo me envolver nesses sentimentos de ser melhor do que o outro, eu estou correndo um sério risco de não conseguir me desvencilhar do meu próprio corpo no processo da morte. Nós chamamos de desencarnação. Porque na minha memória mental, na minha forma de pensar, eu estou vivo. E você está vivo, sim. Só que agora você está vivo em espírito, não em alma. Você agora é um ser espiritual. Mas, como o orgulho, a vaidade, a prepotência, todos esses sentimentos ainda fazem parte da minha vida, eu quero permanecer vivo fisicamente. Por quê? Porque eu não quero me desprender dos bens materiais. Porque eu não quero largar dos meus prazeres, das minhas agendas. Não quero. Então, automaticamente, eu me imagino vivo fisicamente. Isso traz um desconforto enorme, porque eu não consigo raciocinar direito, porque eu não consigo comandar o meu corpo, executar os meus projetos. Isso gera em mim conflitos íntimos.
profundos e difícil remoção. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu lhes peço nessa noite que a gente pense sobre isso. Vamos pensar na humildade, na serenidade, na compreensão, tolerância, na paz. Vamos pensar nesse Cristo humanizado, que chorou, que passou fome, que viveu conosco, que deu o exemplo da verdadeira conjunção, da verdadeira comunhão do verbo amar, da conjugação do verbo amar. Quanta bobagem! Hoje, conversando com um amigo, lá no cemitério que eu encontrei, ele falando de um filho que desencarnou, ele me disse: pois é, tão bom, nunca bebeu, nunca fumou, passeava, gostava de passear, e há 4 meses tinha comprado um jipe, desses jipes que eu não entendo muito bem, estava feliz, e de repente hoje não está mais aqui. Eu desejo a esse pai, a toda a família, a esposa, que dedique ao tempo esse consolo e absolva desse filho as coisas boas que ele deixou como exemplo, como experiência. Claro que é difícil esse momento, mas o tempo é o professor de todos nós. Meus queridos irmãos, o tempo já correu, nós estamos já com 25 minutos. O que é que eu iria dizer, né? O que é que eu iria terminar? É que essa lei da filia, né? Esse amor-filia, nós não devemos nos penalizar porque eu ainda não consigo perdoar. Porque eu ainda não consigo fazer aquilo que as leis do Evangelho peçam que eu as faça. Não. Não vamos nos penalizar. Vamos entender que ainda somos seres carentes de informações. Vamos entender que somos espíritos atrasados e vamos procurar, através de cada queda, nos fortalecer. Isso é que eu peço para todos nós. Porque no momento em que eu aceito-me como eu sou, eu passo a viver melhor, sem sentimento de punição, de culpa. Também não estou dizendo que por isso nós temos o direito de usar como pano de fundo as minhas imperfeições para permanecer no erro, não é isso. Mas que as quedas sirvam de instrumento de melhoramento para nós. Afinal de contas, nós aprendemos através dos erros, das quedas. Se elas não existissem, como eu poderia me melhorar? Tenho certeza que nesse momento, você que está me ouvindo agora, ou que vai me ver amanhã ou depois, porque fica gravado, a gente está passando por momentos difíceis, muitas pessoas estão passando, ao ponto de muitas vezes queremos até desistir da vida. Mas é bom que compreendamos que essa energia, tanto negativa como a energia da mágoa, da raiva, do ódio, não deixa de ser uma energia. E às vezes uma energia muito poderosa. A energia da mágoa, da raiva, tem muito poder. Que tal se nós pensássemos com essas energias, funcionar as nossas turbinas, para que ela pudesse gerar uma energia positiva? Olha que maravilha! Era uma inversão de comportamento, era uma inversão de atitudes, gerando uma energia nova. É isso que tem que funcionar. Pegarmos essas energias negativas e transformá-las em energias salutares, boas. Muita paz a todos. E renovo o convite para, no próximo sábado, nesse mesmo horário, que a gente possa estar juntinhos novamente. E agora, eu quero pedir a esse Pai de bondade, de amor, que torna possível esse momento,
que me conceda sempre a serenidade, a calma nos momentos mais difíceis. Peço também, Pai, de amor e de bondade, por todos os nossos irmãos que nesse instante estão nos hospitais, vivendo essas experiências hospitalares, às vezes tão desconfortáveis, nos corredores dos grandes hospitais, esperando um leito para que eu o acolha melhor. E é doloroso, é difícil, dá uma sensação de impotência, de desistência. Eu peço à espiritualidade do bem que os conforte nesses momentos difíceis, dando-lhes a calma e a resiliência. Quero pedir também, Pai de bondade e de amor, por todos os nossos irmãos que estão vivendo o regime carcerário, estão presos. Deixa-me te pedir por eles também, Pai, porque eles também são meu irmão, porque eles também fazem parte da família espiritual. E um dia, Pai de bondade, eles podem te louvar, te agradecer. Eles podem modificar suas vidas. Acredito neles também, Pai. Te pedir também, Pai de bondade, por todos os nossos irmãos que nesse momento não têm um lar, que estão nas ruas, sem abrigo, sem alimento, sem perspectiva. Deixa-me te pedir por eles também, Pai, nesse instante. Ao Deus das calçadas, que é o mesmo Deus dos lares, das empresas, do cosmos, do universo, do átomo, é o mesmo Deus que está na calçada. Deixa-me te pedir por esses filhos que passam por dificuldades. Pedir também, Pai, por todas as religiões, que elas possam passar para os seus fiéis não uma imagem de um Deus vingativo, que pune, mas uma imagem de um Deus sereno, calmo, que acolhe e que dá várias oportunidades a esses filhos, até um dia eles reconhecer a necessidade do caminhar. Por isso, Pai de bondade, de amor, te agradeço por essa oportunidade e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite para todos e, se Deus quiser, próximo sábado estaremos novamente juntinhos. Eu queria lembrar que essa live também vai ser lançada no Instagram e no YouTube. Vocês podem ver depois, vai ficar gravado lá, tá bom?